Oi, meus amores! Voltei aqui a fazer os vídeos falando sobre a minha vida, que foi, então, o intuito desde o primeiro vídeo que eu fiz. Aí depois surgiu, então, a nossa viagem. Surgiu também no primeiro, né, que eu falei que ia fazer a viagem e gostaria de compartilhar com vocês. E assim eu fiz. Compartilhei com vocês a viagem minha e da Isa, que foi uma bênção nas nossas vidas. Foi Deus realizando um dos sonhos, né, do meu coração, que era andar de avião. E Ele assim o fez. Então, assim, ó, eu vim aqui para dizer que eu sou uma pessoa muito verdadeira, né? Que tudo que nós filmamos lá no vídeo, que realmente foi o que aconteceu nos vídeos de toda a nossa viagem. Eu orei bastante, eu jejuei, eu fiz oração na madrugada pedindo para que Deus abençoasse a nossa viagem no sentido assim, olha, porque muitas vezes nós nos programamos para fazer certa coisa e aquele é o desejo do nosso coração de muito e muito tempo, e quando chega na hora de se realizar, acontece que o diabo vem e tira a tua alegria. Então esse era o meu medo, de chegar lá e não aproveitar o suficiente como eu gostaria que fosse. Então, Deus realizou esse desejo do nosso coração também, né? Da nossa viagem, ok, já tinha falado, mas lá foi tudo uma bênção. Não levei problemas. Às vezes a gente sai de um lugar, vai para um outro achando que tu, né, mudando de cidade, mudando de estado, trocando de casa, trocando de roupa, sei lá, não vai levar contigo problema e acaba trocando de lugar, que nem a gente foi pra viagem, e levando o problema pra lá. Nós não levamos, foi tudo muito abençoado, então Deus nos honrou, Deus fez muito mais do que a gente imaginava, e Deus, fora isso, Ele trabalhou na nossa viagem inteirinha. Eu nunca na minha vida vi Deus falar com alguém e falar nome, e foi o que aconteceu. Eu vou dar uma breve história, vou contar o que aconteceu. Talvez alguém que não seja evangélico aí tá assistindo não vai entender nada, mas aqueles que entendem vão saber o que é. Eu fui então, né, na viagem, e lá eu falei pra Isa, vamos na igreja. Só que eu não sabia um lugar que tinha alguma igreja por lá. Daí eu pesquisei igreja no Google. Acho que era Assembleia de Deus, eu não lembro. E nós fomos até o local, só que a gente chegou lá, não tinha igreja nenhuma. E o endereço estava certo. Então, e nós já tínhamos caminhado bastante. Então eu falei, vamos voltar pro hotel. E Deus viu que nós tentamos, né? Quando a gente estava chegando, acho que uma quadra antes, mais ou menos, do hotel, eu escutei um hino. E a Isadora escutou também. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. E o Isadora, isso é um hino. E aí eu comecei a escutar, vamos indo em direção ao hino pra gente ver se é alguma igreja ou alguém que tá cantando, não sei. A gente foi indo. Aí nós paramos na frente de um lugar onde tinha um senhor sentado, um homem sentado, e eu perguntei, tem algum culto por aqui? Não, tem lá dentro, só que assim, não tinha placa nenhuma, não tinha nada que indicava que era igreja. E nós entramos num corredor, descemos, no fundo, assim, era um prédio, no fundo do prédio. E nós chegamos lá e tinha bem pouquinha gente, uma benção, um culto, uma benção. E daí o pastor começou a pregar e foi na minha direção, colocou a mão na minha cabeça e falou algo muito lindo, assim, que é uma coisa de Deus mesmo. Depois ele voltou a pregar. Aí logo em seguida ele olhou pra mim, e a Isadora estava já sentada no meu colo, que ela tava com sono. E ele disse assim, que quantos anos tem essa menina aí? Aí a Isa falou 9 anos e tal. Ele disse, era pra ela ter morrido no teu ventre e Deus tem um propósito muito grande na vida dela. E começou a falar algumas coisas. E ele disse assim, e quem é a Isadora? Aí eu olhei e comecei a chorar. Disse, é ela. E aí ele começou a falar as coisas que Deus tinha na vida da Isadora. Ao mesmo tempo eu pensei, ai meu Deus, será que é de Deus isso? Porque eu tenho uma tatuagem no meu pé escrito Isadora. Eu digo, será que ele viu minha tatuagem no meu pé? Aí eu olhei pro meu pé, eu tava de tênis, então não tinha nem como ele ver o nome, né, escrito no meu pé.
E aí falou mais algumas coisas que eu senti mesmo que era Deus que estava falando. Então, isso foi uma das coisas que Deus fez também no voo, né? Na hora que a gente estava vendo, Deus foi tremendo, que a gente estava largando as malas, que eu já contei na igreja, agora eu vou contar aqui. E na esteira, né, onde que vai as malas, e deu um sinal, um barulho lá, que era como se tivesse algo ali na minha mala. E eu lembrei, bom, dentro da mala tem um pau de selfie, não sei se esse é o problema, né, mas... E a moça disse, eu vou ter que olhar tua mala. Eu disse, tá, não tem problema, pode olhar a minha mala, não tinha nada demais. E aí ela disse assim, não, mas na verdade nem é a tua mala, é a tua bolsa que eu tenho que olhar. Minha bolsa é desse tamanho, a única bolsa que eu tenho. Eu digo, não, pode olhar, não tem problema nenhum. Aí quando ela começou, ela falou, não, e outra coisa, não te preocupa que na verdade tu foi escolhida, porque de vez em quando a gente escolhe, né, eu não sei quem é que escolhe pra olhar, não é porque tenha algo ali dentro, não. Aleatoriamente eles escolhem alguém pra olhar a bolsa, ou algo que eles acham necessário. Aí eu dei a minha bolsa pra ela e ela pegou, colocou a luva, né, eles colocam uma luva pra abrir minha bolsa. Minha bolsa é bem pequenininha, ela abriu e começou a olhar assim. Daqui a pouco ela pega e tira um maná, que eu tenho maná na minha Bíblia, inclusive o maná da Isadora. Ela abriu o maná e disse, nossa, faz muito tempo que eu não vejo isso aqui. Começou a olhar e abriu o maná pequenininho e olhou dentro. Eu digo, não, tu pode pegar um pra ti. E ela disse, ah, então tu pega pra mim. Aí eu peguei o maná, eu não consegui ler o que estava escrito. E ela disse, agora tu coloca meu crachá, que provavelmente ela ia ler depois. Eu coloquei no crachá, dentro do crachá dela, e ela baixou a cabeça e disse, ó, viu como é que Deus faz? E eu senti de falar algo pra ela. E esse algo que eu senti de falar pra ela, eu disse, bom, não sei se é de Deus. Eu senti de falar que Deus tinha algo grande na vida dela. Só que ao mesmo tempo que eu senti de falar, eu também pensei assim, Deus tem algo grande na vida de qualquer pessoa. Mas eu vou falar. Porque se é alguém que é desviado, aquilo ali vai fazer um sentido tão grande, né? E eu peguei e falei pra ela, Deus tem algo grande na tua vida. E ela falou amém. Então eu já saí vitoriosa. Eu sei que a nossa viagem lá não foi em vão, né? Deus trabalhou. Voltando da nossa viagem, no outro dia eu já tava bem ruim, dor de barriga, seja, vômito, tinha comentado no outro vídeo, não sei se era comida e tal. Passado esse dia, o outro dia eu já estava um pouco melhor, só que me veio uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza muito grande. E eu comecei a chorar. Eu chorava do nada, assim, sabe? Uma angústia, uma tristeza. E eu não entendi o porquê que eu estava passando por aquilo ali. E alguns pensamentos me vieram na cabeça, coisas ruins e tal. E eu comecei a orar, eu pedi para Deus que Deus fizesse a vontade dele e que eu pudesse agradecer, ser grata também a Deus e pudesse vivenciar e ser feliz nos momentos simples da nossa vida, no momento que eu estivesse na minha casa, um momento que eu não precisasse estar no shopping, estar na rua, estar viajando, eu no avião, não, que eu pudesse aproveitar e ser feliz também nesses momentos simples, que muitas vezes a gente não deixa, né, a alegria entrar no nosso coração. A gente acha que a gente vai estar feliz só quando a gente vai estar fazendo algo extraordinário, algo grande, quando estiver numa loja comprando um tênis caro, quando nós estivermos comendo uma comida cara, ou só quando estiver comendo no restaurante. E não é isso, né? A gente tem que ser feliz com Deus dentro da nossa casa, comendo um arroz com feijão, um ovo frito. A gente tem que ser feliz dentro da nossa casa, no nosso quarto, né? Então, assim, eu trouxe uma palavra para vocês que se encontra aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim, ó: não estejais, misericórdia, inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. Então eu comecei a escutar várias pregações. Eu fui ler um livro da pastora Ângela Cirino também. alguns
alguns vídeos do Dr. Augusto Cury também que falava sobre ansiedade. E eu vi que ali estava entrando realmente algo que não era para eu deixar entrar, né? Que a nossa mente tem que estar sempre renovada. A gente tem que estar sempre tentando pensar em coisas boas, porque tu dá como é que é a palavra? Tu fecha os olhos e tu pensa em alguma outra coisa que não seja da vontade de Deus, daqui a pouco o diabo já tá largando uma setinha para fazer com que tu se distraia e ele roube toda aquela alegria e todos aqueles projetos que Deus tem para ti, para tua vida. Então, eu orei, eu repreendi, pedi para que Deus tirasse da minha vida. Eu tenho uma amiga que ela é uma bênção mesmo na minha vida. E Deus tem colocado pessoas assim, e eu conversei com ela. E ela disse que era normal isso acontecer, nós sabemos, né? E que ela ia estar orando por mim. E é muito difícil a gente ter alguém assim. E ela, quando eu preciso, assim, ela ora, ela jejua comigo, ela é uma bênção, que Deus abençoe muito a vida dela. Ela também tem sonhos e eu oro pelos sonhos. Creio que Deus vai realizar os sonhos também da vida dela, porque ela tem orado pelos meus sonhos. E ela é uma amiga, uma serva do Senhor, ela é casada. Ela não é da mesma igreja que eu, mas ela é uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção mesmo. Então, assim, eu senti de falar isso pra vocês, eu não sei o porquê. Porque, assim, às vezes as pessoas olham, né, e pensam, assim, que a gente tá sempre sorrindo. Não, mas vem os momentos difíceis na nossa vida, vem os momentos de angústia, que às vezes a gente pensa em desistir. E eu pensei muitas coisas sobre esses vídeos que eu tava fazendo. Eu disse assim, meu Deus do céu, eu já errei tantas vezes. Quantas vezes eu tava firme na igreja, eu saí da igreja, sempre tentando acertar, e errava, caía. E agora eu inventei de fazer um vídeo dizendo que eu ia descansar e esperar no Senhor a pessoa certa. E Jesus, e se eu não conseguir? Porque eu sou carente, e se aparece alguém, eu sei lá, me apaixone, e daqui a pouco eu caio de novo, e vão dizer, meu Deus, mas a Denise, ela não consegue ficar firme. Mas eu orei, eu entreguei o meu coração para Deus, e eu creio que Ele me ouviu, e que Ele não vai deixar isso acontecer, porque Ele conhece o desejo do meu coração. Ele sabe que eu sou falha, ele sabe que todas as vezes que eu tentei, que eu errei, que eu caí, e foi tentando realmente acertar, mas eu vacilei. E que eu tô sendo sincera, eu tenho certeza que ele não vai deixar isso acontecer. E eu creio que Deus tem sim grandes coisas para fazer nas nossas vidas, e os meus sonhos, que nem eu digo assim, Deus realiza sonhos. Amém, Deus realiza sonhos, mas talvez se esse desejo que está no meu coração não é a vontade de Deus e Ele tem um sonho muito maior, que assim seja feito, porque às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, mas se o Senhor fizer assim, 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 eu não gostaria que acontecesse dessa forma, mas se for desse jeito seria muito melhor. Mas as coisas não são como a gente quer, as coisas são, nós podemos até fazer como a gente quer, só que o que acontece? No final dá errado, como eu fiz muitas vezes, né? Eu caí, eu tentava levantar e levantava machucado. Então eu creio que Deus vai me dar força para me vencer. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e que a ansiedade não venha nos vencer, e quando ela vier, que ela vem, ela bate na nossa porta, ela vem devagar, né? Eu vim a ter força para vencer, vim a ter força para orar, força para jejuar, porque às vezes eu não tenho vontade mesmo de orar, mas sem força eu levanto, eu falo 1 minuto, 2 minutos com Deus, que Deus conhece as nossas limitações. E tem dias que assim, eu tô com muita força, eu vou orar, vou jejuar, vou buscar e tal. Tem dias que não é assim, mas nós temos que seguir em frente, né? Não parar. Então, hoje o vídeo foi esse. Eu espero que ele tenha edificado a vida de vocês. E eu sei que muitos de vocês também passam pelo que eu passo. Então, que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, que não andemos inquietos
e entregamos o nosso futuro, os nossos caminhos nas mãos do Senhor, porque às vezes a gente quer fazer tudo perfeito, quer ser a melhor mãe do mundo, eu quero ser a melhor professora, a melhor filha, tentar fazer tudo perfeito e a gente não consegue. Então, pedir graça e pedir força para Deus. Obrigada, então, por me escutarem. Obrigada por mais esse vídeo. Em breve teremos outros vídeos por aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijinhos.